Graças e paz, irmãos. Quero convidá-los hoje para abrir a palavra do nosso Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Mateus 22, de 1 a 14. A palavra do nosso Deus, nosso bondoso Deus, diz assim: De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e os animais da engorda já foram abatidos. Tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. 7. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Deus eterno, bondoso, nós te damos graças pelo teu amor, ó Pai. Te pedimos a compreensão do teu Santo Espírito. Te pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, nos faça compreender e entender a riqueza da tua palavra. Que o Senhor, bondosamente, como sempre o faz, exorte os nossos corações para uma vida de santidade e justiça, para um cristianismo fiel e autêntico. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos desperte de qualquer letargia, de qualquer sono, seja físico da alma, para que possamos estar totalmente atentos à tua palavra, totalmente ligados nas coisas do alto, para que o teu ensino inunde as nossas mentes, invada os nossos corações e sejamos por ti ministrados. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, socorre-nos em nossas aflições e nos abençoa nesse momento. É o que te pedimos. Amém. Meus irmãos, apenas um, só para botar aqui. Vou ficar um pouquinho mais alto. Obrigado. Melhorar a minha visão. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele proferiu muitas parábolas, diversas parábolas, onde esteve no seu ministério aqui na Terra, né? Algumas dessas parábolas, elas ficaram conhecidas na Escritura, na teologia, na história, como parábolas do reino. Essas parábolas, elas ficaram conhecidas como parábolas do reino porque, como vocês sabem, parábolas são comparações, são histórias proferidas, faladas, né, para trazer uma outra verdade, uma verdade superior. Mais especificamente, algumas das parábolas, Jesus falou muitas parábolas,
algumas das parábolas eram acerca do reino de Deus. Algumas parábolas eram sobre como os homens deviam viver uma vida coerente, prática aqui na terra, como aquele que se diz um servo de Deus deve viver, e outras são parábolas que remetem ao reino de Deus. E essas verdades eram proclamadas por Jesus de tal forma que elas eram tipificadas nas coisas dessa terra. Então o Senhor usa elementos da terra, da existência, das coisas que a gente conhece, para nos explicar coisas do seu reino, que é superior, que a gente não conhece, que a gente não tem como discernir ainda. Ainda um dia haveremos de saber completamente. Mas para nos explicar essas coisas que nós não temos os elementos, ele usa elementos do nosso conhecimento, da nossa existência. Temos um exemplo claro que eu gosto muito disso, para falar do grande valor do reino de Deus. Eu gosto muito dessa parábola, para mostrar a proeminência, a importância do reino de Deus. Em outro momento, em Mateus 13, nos versículos 45 e 46, o Senhor Jesus proclamou essa parábola curtinha, mas cheia de significado. Ele disse: o reino dos céus é também, é mais uma característica do reino dos céus, semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Então, ele fala de um negociador, de um negociante de boas pérolas. Alguém que trabalha com joias. Isso é uma coisa da nossa vida, que a gente consegue imaginar. E ele diz mais: quando encontrou uma pérola de grande valor, ou seja, essa pérola é o reino de Deus, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Essa parábola mostrava a importância do reino de Deus através das coisas que nós já conhecemos. Tão poucas palavras, mesmo assim, repletas de significado. Aquele que encontra o reino dos céus, ele deve estar disposto a abdicar de tudo que tem. Ou como aquele negociante, vender tudo que tem para adquirir aquilo que é mais importante, que é o reino dos céus. Com essas pequenas palavras, poucas palavras, Jesus está dizendo que devemos negar-nos a nós mesmos, o nosso eu, os nossos pecados, as nossas vontades e buscar aquilo que é de mais valioso, de mais importante, que é o reino dos céus. O cristão deve estar disposto a abdicar dos pecados para poder usufruir, gozar da eternidade com Deus. Então essa era uma parábola do reino, mostrando o grande valor do reino, mas também a disposição dos habitantes daquele reino. Aquele que vai habitar no reino de Deus, ele tem que estar disposto a abdicar do pecado. A gente vê isso o tempo todo, Jesus falando: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa foi mais uma forma de Jesus falar da importância do reino e de como nós devemos agir. Porém, no contexto dessa manhã, no texto que nós lemos em Mateus capítulo 22, que vai do versículo 1 ao versículo 14, o Senhor nos ensina outras tantas lições muito importantes acerca do seu reino, com aplicações práticas e importantes para a nossa vida. Portanto, eu quero convidá-lo desde já, sempre tenho dito isso, mas é uma característica nossa, os crentes reformados que amam a palavra de Deus, mantenham as Bíblias abertas. Seja a Bíblia virtual, seja a Bíblia física, mantenha e confira o que está escrito na palavra de Deus. Eu gosto sempre de lembrar como os crentes de Bereia eram chamados como crentes mais nobres que os outros. A nobreza não estava no dinheiro deles, não estava no poder que eles tinham. A nobreza, está escrito, é porque tudo que era dito por alguém, eles conferiam na escritura para ver se era verdade. Isso é importante. Às vezes a gente confia muito no pregador e acaba não conferindo. Mas confiram, para que a palavra não deixe que ninguém se ensoberbeça. Versículo 1 do capítulo 22 de Mateus diz o seguinte: de novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo. Então, Mateus ele relata isso. Mais uma vez, Jesus falou por parábolas, porque ele já tinha falado muitas outras vezes antes e falou depois também. Então, Jesus ele está se dirigindo aos judeus no seu discurso. Isso é importante, porque aquilo que Jesus vai dizer, os elementos usados na parábola para nos ensinar, eram elementos conhecidos daquele povo. Então, em primeiro lugar, nós temos um convite sublime, um convite mais excelente.
vai dos versículos 2 a 4, Jesus diz: o reino dos céus, olha como ele começa, como nós identificamos que essa é uma parábola do reino, o reino dos céus é semelhante, ou seja, parecido, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e os animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Então, no versículo 2, Jesus começa a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a esse rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Veja, o reinado era uma coisa muito comum naquele contexto. A monarquia já tinha sido instituída séculos antes em Israel. Depois eles sofriam por uma espécie de império romano, governado por homens poderosos, como os monarcas também. E casamento é uma coisa que está em todas as culturas. Então, os elementos usados por Jesus para essa parábola são elementos extremamente conhecidos daquele povo. Nós não vivemos em monarquia, mas já estudamos muito sobre. Então, temos um certo conhecimento de como funciona uma monarquia. Um rei manda, governa uma nação. Ele tem poder sobre seus súditos. Ele tem poder sobre tudo. Ninguém pode dizer não para o rei. Quem em sã consciência chegaria para o rei, o poderoso soberano daquele lugar, e diria: não vou obedecer à voz do rei? Ninguém podia fazer isso. Qualquer um que estudou história, qualquer um que conhece um pouco do que é uma monarquia sabe que isso é uma coisa impossível de acontecer. Então, aqueles judeus conheciam esses elementos monárquicos. O príncipe, o filho do rei, estava para se casar, é o que Jesus disse. Era um momento onde todo o reino, todos os súditos daquele rei deviam se alegrar, deviam estar jubilosos. Olha, o príncipe encontrou a sua amada esposa, que futuramente vai ser a nossa rainha, ele futuramente vai ser o nosso rei, e vai ter uma grande festa. Ou seja, era tempo de festa. E no começo dessa comparação, já aprendemos de imediato, quando Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a um rei que vai dar uma festa de casamento para o seu filho. Já aprendemos de imediato que o céu não é um lugar monótono, como os ímpios dizem, mas é um lugar de festa, de alegria, de júbilo. A gente vê os ímpios se espremendo, fazendo toda a força para entrar num estádio que está lotado, para ver um cantor falho, cheio de defeitos, frio, aperto, possibilidade de ser assaltado, roubado, entre tantas coisas, tantos outros pecados. E esses são os mesmos que dizem: o céu deve ser muito monótono, ser crente, só ficar louvando, cantando. O céu é lugar de festa, de alegria, de júbilo. O reino dos céus é um lugar feliz. É isso que o Senhor está dizendo, desde já. O versículo 3 nos traz mais duas importantes verdades acerca do reino dos céus. O versículo 3 nos diz: enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Então, ele traz mais duas importantes verdades sobre o reino dos céus. Primeiro, temos aqui a grande bondade do rei. A grande bondade do rei consiste em enviar os seus servos, aqueles que trabalham para ele, que estão debaixo do seu domínio, para chamar os convidados para esse momento de grande alegria. A escolha da festa de casamento, ela é bem sugestiva, né? A escolha que Jesus faz para essa parábola. Pois, diferente de nós hoje, mesmo que conhecemos casamento e sabemos como às vezes as pessoas juntam muito dinheiro, gastam horrores para fazer uma festa de casamento que fique marcada na história, o povo judeu, eles eram acostumados a celebrar um casamento por uma semana inteira. É tanto que o ministério de Jesus começa em uma festa de casamento quando falta vinho. Não faltou vinho porque o rapaz não se programou para um dia de festa, mas era uma semana de festa. Não é à toa que aqueles que fazem os cálculos das talhas e metretas entendem que Jesus fez ali por volta de 500 litros de vinho, mais ou menos. Então a escolha é bem sugestiva, pois
aponta para uma festa longa. Se para as famílias comuns essa festa era longa e de muita alegria, que dirá para o rei? Que dirá para aquele que é a imagem do ambiente? Então temos aqui a grande bondade do rei, do reino de Deus, demonstrada nesse convite. O rei convidou todos os homens. Esse convite é estendido indiscriminadamente a todos os homens. Apesar de que, a princípio, como veremos, ele foi sugerido para um povo. Mas depois vemos a extensão desse convite. E é fato que todo verdadeiro servo do grande rei, o soberano do universo, Cristo, Deus, deve se esforçar como servo de Deus para continuar esse chamado de convidar os outros para a festa. Convidar os outros para as bodas do Cordeiro. Esse é o seu papel. Se você é um servo do grande rei, faça como os serventes dele fizeram. Ele mandou que eles fossem e chamassem todos para a festa. Então temos a bondade do rei em convidar pessoas para a sua festa. Quem é digno para estar na festa do rei? Talvez no reinado comum, pensemos nos homens nobres, aqueles que carregam títulos de nobreza, condes, condessas, príncipes de outros reinados, os principados. Mas o grande rei, a qual o reino dos céus é comparado aqui, ele convida todos indiscriminadamente. Que grande bondade há no reino dos céus. A segunda verdade que o versículo 3 nos apresenta também é que os convidados eles recusaram o chamado. Olha o que está escrito. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Eles recusaram, eles não queriam participar. Olha que loucura. Quem é convidado para a festa do rei e não quer participar? Primeiro, se o rei convidou, você tem que ir. Segundo, se o rei está dando uma festa, que grande festa será essa? Não será uma festa comum, na qual os homens pensam, eu tenho coisa melhor para fazer. Mas aqui, o reino dos céus é comparado com esse rei que deu a festa, mas que muitos homens rejeitaram. Se alguém não pode cometer a loucura de rejeitar ir a uma festa do reinado comum, que dirá a festa do grande rei do universo, daquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, daquele que vive e reina pela eternidade. Que festa pode ser mais importante, mais alegre, mais sublime do que essa? Você consegue pensar numa festa que seja mais alegre do que a do grande rei, mais pura, mais segura e perfeita? Está dito é que muitos dos convidados não quiseram ir. Eles não quiseram participar. E aqui Jesus está falando dos primeiros convidados. Aqueles que diziam conhecer o rei. Aquele povo inicial da aliança. A nação de Israel. Que dizia conhecer o rei. Que dizia conhecer a lei que o rei tinha proclamado. Que diziam conhecer os profetas que o rei tinha enviado. Que dizia conhecer os poemas, os cânticos, as profecias, as virtudes eternas desse reino. Esses foram os primeiros convidados. A nação de Israel. Eles, em sua grande maioria, não estavam dispostos a participar da alegria do filho. Da alegria do pai no filho. Pois era o pai que estava dando a grande festa para o filho. O mesmo pai que, ao ver o seu filho encarnado ser batizado, ele disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Mas os seus súditos judeus não se alegraram nesse filho. Essa denúncia de Cristo fortalece o que ele havia dito no capítulo anterior de Mateus. Em Mateus 21, 43, acompanhe comigo o que Jesus diz, apenas 5, 6 versículos antes. No capítulo anterior, versículo 43, Jesus tinha dito:
Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Se vocês estão rejeitando o reinado, se vocês estão rejeitando a festa, vocês estão rejeitando o próprio rei. Porque foi isso que eles fizeram. O Messias veio, o Messias que eles diziam tanto esperar. Ele veio, produziu sinais que estavam previstos para serem produzidos. Como é dito a João Batista, olha, diga a João Batista isso. Os cegos vêm, os coxos andam, a palavra de Deus está sendo proclamada. Esse era o sinal da vinda do Messias. E eles rejeitaram o Messias. Eles não quiseram entrar no gozo, na alegria do Senhor. Portanto, Jesus está dizendo, esse reino vai ser tirado de vocês. Os primeiros convidados não vão entrar. Porque vocês não quiseram ouvir a voz do rei. E vai ser dado a um povo que produz os frutos. O que Jesus está proclamando é, esse reino que vocês tanto se orgulham, dizendo que é só de vocês, vai ser dado aos gentios. Ou seja, a nós, a pessoas que não nasceram na nação de Israel, mas que creram, que ouviram o chamado e receberam a graça do grande rei. Obviamente, nós sabemos que a triste realidade de recusa do reino de Deus, ela não acontecia somente com aquele povo. Ele não aconteceu somente com o povo judeu. Os judeus rejeitaram o Messias. Mas nós também, muitos de nós, muitos dos nossos, têm rejeitado constantemente. Tem rejeitado dia após dia, quando nós, os servos de Deus, temos proclamado, o rei vai dar uma festa. E só há duas, na verdade, possibilidades. Ou você estará na festa, na alegria do rei, ou na condenação. Porque não ouviu o chamado do rei. Nós temos proclamado. E se você não tem, meu irmão, e você se diz um servo de Deus, comece a proclamar. Comece a dizer, olha, o rei vai dar uma festa para a eternidade. E é de graça. Você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer que Cristo fez tudo. E Ele garantiu o convite. Esse é o nosso papel de cristão. Nós temos ainda mais uma atitude sublime, uma atitude bondosa do grande rei, que obviamente aponta para Deus Pai. O rei que é assaz benigno, que é muito bom. No versículo 4 ele diz, enviou ainda outros servos dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Tudo está pronto. Venham para a festa. O que nós temos aqui é Jesus mostrando a abundância, a glória, a riqueza daquela festa. A sua alegria que não tem fim. Não haverá escassez, não vai faltar alimento para ninguém. Não vai faltar alegria, não vai faltar energia, não vai faltar nada. Então temos aqui uma grande verdade que o rei, ele não desiste de ser bom. Os servos já haviam rejeitado, os convidados já haviam rejeitado. E ele envia mais uma vez os servos para reunir os seus súditos e dizer, olha, está tudo pronto, está tudo pronto. Venham. Cristo, Deus, está aqui como a galinha que traz os seus pintinhos para debaixo das suas asas, tentando proteger, guardá-los e dizer, olha, tem um lugar melhor para vocês. Agora ele revela mais virtudes do seu reino, dizendo, o banquete está pronto, os animais foram abatidos, a boa gordura já está borbulhando na churrasqueira, já está pingando, o cheiro já invadiu tudo. Tudo está pronto, com muita abundância. Venham. Venham. E aqueles homens estavam prontamente rejeitando. Eu pergunto a você, vocês estão prontos para essa festa? Vocês estão prontos para as bodas do Cordeiro? Vocês estão prontos para entrar na alegria eterna do lado de Deus? Em segundo lugar, nós temos, mais uma vez, a relutante recusa do convite. Eles continuam relutando contra o convite. Eles continuam firmes em dizer, eu não quero ir, eu tenho coisa melhor para fazer. Os versículos 5 a 7 está escrito, mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio,
outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram, o rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade deles. Versículo 5. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Agora temos a apresentação das desculpas que eles deram. Os servos de Deus, em seu ministério de convite, é o nosso ministério de convite, que é pregar o evangelho, chamar o pecador ao arrependimento. Todo servo de Deus que tem feito isso costuma ouvir muitas escusas, muitas desculpas. Não é incomum quando nós estamos pregando o evangelho ouvirmos coisas do tipo: sou muito jovem ainda para ir para a igreja, não curti muita coisa. Ou então, uma das que são mais comuns hoje em dia é: as pessoas da igreja são hipócritas. Eu não vou não, porque lá é cheio de hipócrita. Eu vou e digo logo: tem espaço para mais um, venha. São desculpas e mais desculpas. Na descrição de Lucas, dessa mesma parábola, Jesus ilustra algumas das desculpas dadas por esses homens. Aqui em Mateus é dito só que cada um foi para o seu campo ou para o seu negócio, mas eu convido a você a abrir a sua Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 14, os versículos 17 a 20, dizem algumas das desculpas que aqueles homens deram. É interessante pensar que nem todas as desculpas que os homens dão são de fato coisas pecaminosas. Às vezes os homens estão tão ocupados com as coisas básicas do dia a dia que eles não querem simplesmente servir a Deus. Eu não pude ir porque trabalhei muito, estou muito cansado, eu não consigo. Ah não, eu combinei com minha família de fazer alguma coisa. Olha, as desculpas estão aqui. Versículo 17, Lucas 14, 17 diz: a hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: venham porque tudo já está preparado. Como em Mateus 18. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Eles começaram a dar as suas escusas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Uma coisa justa, alguém comprou um campo, precisa averiguar. Não tem um pecado nisso. O problema é que isso impediu o cara de adorar a Deus, de servir ao Senhor, de estar nas bodas do Cordeiro. Peço que me desculpe. 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Que pecado há em você fazer a sua própria ceia? Não há. Em você fazer as suas próprias festas e se alegrar com seus amigos? Nenhum pecado. Agora, se isso é colocado no lugar da alegria de Deus, de estar com Deus e com os seus servos, há grande pecado. 20. E outro disse: casei-me e por isso não posso. Todos os pedidos são aparentemente justos. O problema é que essas coisas do dia, essas coisas comuns não podem nos impedir de servir a Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 5, Jesus diz apenas que eles não se importavam e seguiram a sua vida. Cada um para o seu campo, para a sua cidade, para o seu negócio. Já no versículo 6, veja que existem 2 grupos de pessoas que rejeitam. A gente consegue dividir, talvez até mais, mas a parábola divide em 2 grupos as pessoas que rejeitam. Aquelas que simplesmente dão escusas: não, eu não quero, e está tudo certo. Já no versículo 6 está escrito: outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Temos aqui a fúria ímpia dos homens insolentes, que não queriam servir ao rei, que eram insubordinados. Eles não só apresentavam desculpas como os outros, mas esses queriam acabar com o reino, matar os servos. Isso é uma grande verdade para nós, muito importante. Muitos verdadeiros cristãos
já foram, estão sendo e ainda serão perseguidos e maltratados por obedecer à voz do Senhor, de proclamar o evangelho, de dizer: venha, se arrependa, se converta. O nosso consolo está em saber que nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não vai nos separar da sua bondade, muito menos nos privar do banquete eterno, do banquete da salvação. Até porque o reino de Deus não é desse mundo. E mais, temos a certeza, como temos estudado em Apocalipse, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Nem a morte poderá nos separar do seu amor. Na verdade, todas essas coisas, até as perseguições, como está em Romanos 8, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o cumprimento da boa e santa ordem de Deus, da palavra de Deus para as nossas vidas. Isso é maravilhoso, porque nós podemos descansar. Claro que não é tão fácil, mas mesmo em meio às tribulações, podemos ter certeza que Deus está sempre no controle de tudo. Então eu posso descansar. Descansar não significa viver uma vida de sono espiritual, mas de confiança no Senhor e a ação santa de vida. Em Romanos 1, como lemos hoje, vimos que a ira de Deus ela se revela do céu contra toda impiedade, contra toda a perversão de todos os que rejeitam o Senhor, a sua verdade, a sua gloriosa revelação. O Senhor Jesus estava dizendo para aqueles judeus hipócritas: o furor da ira de Deus os consumirá. É isso que está no versículo 7, em outras palavras. Está dito: o rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. O rei ficou furioso porque mataram os seus servos. E nós vimos como o Senhor, em Romanos 1, está claramente furioso. Irado, mas uma ira santa. Uma ira justa contra esses homens que não só rejeitam o convite da salvação, como perseguem aqueles que convidam. E, de fato, há uma possibilidade disso aqui também ser profético, e essa profecia ter se cumprido no ano 70, com a destruição de Jerusalém, daqueles homens que rejeitaram claramente o Cristo. A cidade foi destruída. É bem verdade que aquilo ali aponta em uma pequena escala para a grande condenação, que será plena para todos que rejeitarem a gloriosa obra de Deus, a alegria abundante da graça do seu Filho amado, Jesus Cristo. Todos os que rejeitarem o Senhor, todos os que rejeitarem o seu poder, a sua salvação, esses serão condenados. Há uma grande antítese, há uma grande diferença, pois uns estarão em uma glória plena e eterna, numa alegria sem fim, abundante, e os outros em uma tormenta tal que não podemos imaginar nem descrever. Que loucura! Que insensatez é você ouvir o chamado do grande rei e dizer: não, eu prefiro a tormenta, eu prefiro o fogo. E os ímpios, como vimos em Romanos 1, encucando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles aumentam tanto a loucura de suas mentes, que eles não só dizem que o céu é um lugar monótono, como quem dizem: no inferno vai ser legal, porque lá só vai ter gente legal, a galera da curtição. Então vai ser festa. Coitados, como se enganam. O Senhor Jesus vai deixar claro que lá não é lugar de alegria. Podem estar as pessoas mais divertidas, cool, as mais legais de todas. Lá é lugar de pranto e ranger de dentes, de tormenta. Mateus, capítulo 22, de 8 a 10, apresenta-nos o terceiro ponto desta manhã. Um chamado eficaz. O Senhor Jesus, o Rei, ele não só envia os servos para fazer um convite exterior, um convite que dá a possibilidade deles dizerem: eu quero ou não quero. Mas o próprio Rei, ele realiza um chamado eficaz. Um chamado feito de tal forma que ninguém pode recusar.
Mateus, capítulo 22, versículo 8, de 8 a 10 diz, acompanhe comigo na sua Bíblia. Então disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pela cidade, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Isso é muito interessante, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mais uma vez o versículo 8. Então disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. E Jesus ele estava para completar a sua obra. E de fato ele completou toda a sua obra na sua ressurreição. A festa estava pronta, tudo já estava encerrado. Porém, aqueles primeiros convidados, aqueles que receberam primeiro a palavra de Deus, as profecias, a lei, os reis ungidos por Deus, os primeiros convidados, como está escrito, não eram dignos. O que isso significa? O que significa dizer que eles não eram dignos? Será que alguém era digno, então, de estar na festa? Aqueles primeiros convidados, eles receberam um chamado, o convite de Deus. Aqueles judeus não eram dignos. A questão não está em possuir merecimento ou não, mas no mau uso de sua liberdade cerceada, no mau uso de sua liberdade, no qual eles só podiam dizer não, porque a sua natureza não podia se alegrar com o grande rei. Eles não eram dignos, porque eles não eram capazes de amar, de se alegrar na festa, de se alegrar no casamento do filho, nas bodas do cordeiro. O Messias veio ao mundo. Eles diziam estar esperando o Messias. Estava diante deles, mas prontamente eles rejeitaram. A gente não quer um Messias assim. O Messias que nós queremos é um líder político. O Messias que nós queremos é um grande guerreiro, como Davi foi, que matou 10 milhares. A gente quer um Messias que venha e destrua o Império Romano. Eles queriam um Messias do jeito deles. Eles queriam um Messias que libertasse eles de um império. Mas eles não estavam entendendo que Cristo tinha vindo para libertar eles do império das trevas e os levar para o reino maravilhoso da sua luz. O Messias estava diante dele, mas eles prontamente o rejeitaram. Está escrito, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a condenação. Então, como Jesus disse lá no capítulo anterior, versículo 43, então o reino será entregue a outros que amem esse Messias. O reino de vocês será entregue a outros que produzam verdadeiro fruto. Portanto, todos quantos o receberam, como está escrito em João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se os judeus estavam prontos para rejeitar, muitos outros seriam chamados, um chamado eficaz de Deus para aceitar o Evangelho e crer em Cristo. Versículo 9, nós temos a extensão do convite que é feito agora a nós, os gentios. Pessoas que não nasceram em Israel, pessoas que eram estranhos àquela comunidade, agora eram também chamadas. É o rei dando ordem aos seus servos, vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. É importante percebermos também que não foram todos os judeus que rejeitaram, mas boa parte deles rejeitaram. Mas Jesus está dizendo aos seus servos, vão para os caminhos e chamem todos. Jesus, por meio dessa parábola, estava anunciando para muitos arrogantes judeus e também para nós a natureza abrangente do seu convite. O seu convite é universal. Todos são chamados para aquela grande ceia. Existe uma ordem que é dada para os seus servos. Vão em todos os lugares. Essa ordem antecipa aquela que Cristo daria mais na frente. Vão em Samaria, na Judéia, em todos, até os confins da terra. E chamem a todos e convidem a todos. E batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ele está por meio de seus servos, dizendo a toda a humanidade. E também por meio de nós, devemos ser arautos, proclamadores disso a todos os homens, nas encruzilhadas, nos becos, onde quer que seja, você é chamado para imitar a Cristo e pregar o que ele ensinou. A verdade tem que ser exposta, como ele disse, olha, vinde a mim, eu vos aliviarei. Eu tenho alimento para a eternidade. Eu tenho uma fonte que jorra para sempre. Venham, venham e desfrute com abundância do reino de Deus. Você é chamado também para ser um desses servos proclamadores. O que você tem feito com a sua boca? Com a sua voz? Com a sua vida? Não desperdice, mas seja um servo fiel de Deus, que proclama as virtudes do reino. Você é chamado para isso. Versículo 10. Interessante, porque nessa parábola a gente não vê nenhum daqueles que são servos, já chamados de servos, dizendo, Senhor, eu não quero chamar não. Nenhum faz isso não. Eles simplesmente ouvem a ordem do seu rei e vão. Versículo 10. Está escrito, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Temos aqui não só a mais clara ordem da grande comissão que Cristo dá a todos os crentes, como também devemos indiscriminadamente pregar a todos, sejam maus ou bons, homens ou mulheres, ricos, pobres, alto, baixo. Pregue a toda criatura, está escrito. Convide-os dizendo, o Senhor deu um grande banquete, um banquete eterno, delicioso, é de graça, é pela graça. Use a sua boca para isso. Nesse versículo nós descobrimos mais duas verdades importantes. Primeiro, o reino de Deus ele será composto de todo tipo de gente. O reino de Deus será composto de todo tipo de gente. Porque ele transforma os convidados. Lá haverá os que foram bons ou maus. Mas eles não permanecerão do jeito que chegaram. Eles serão transformados pelas virtudes do Espírito. Chegará o dia em que a sala do banquete, como está claro, o dia escatológico, o dia final, chegará o dia em que a sala do banquete celestial ficará cheia e a festa começará. Todos os efetivos convidados, quando entrarem, o banquete se iniciará e nenhum sequer ficará de fora. Mas não aprendemos apenas que nenhum sequer ficará de fora, como aprendemos também que qualquer um que seja de fora não poderá ficar dentro do banquete. Depois de nos apresentar tantas verdades, Jesus agora ele chega ao ápice do seu ensino, ao momento final em que ele ia dar o checkmate das suas palavras naqueles judeus, naqueles fariseus que o seguiam, o ouviam, tentando achar nele uma falha, um erro. Em quarto e último lugar, o sermão da mensagem dessa manhã, temos a marca essencial. Existem vestimentas próprias, específicas para aquela festa. Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14, está escrito: Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, ele não estava vestido adequadamente para o casamento. Ele não estava com a roupa de gala. E perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. No versículo 11 está relatado que o rei entrou ali e ele notou que tinha um homem que não estava adequado. Ele estava deslocado, as roupas eram estranhas.
Parecia que não pertencia àquele ambiente. Eu poderia ilustrar, sem nenhum preconceito, digamos assim, com as roupas, quando nós andamos na rua e vemos alguns ciganos. Você diz, está estranho, né? Não condiz com o ambiente. Essas roupas não são as que a gente vê como comuns aqui. Agora imagine um grande banquete que o rei está dando. Todos com vestes nupciais. E uma pessoa está com a roupa toda bagunçada, inadequada para aquele ambiente. O Senhor Jesus, de modo algum, está dizendo que algum penetra, ele poderia entrar na festa despercebido, burlar a entrada. Jesus não está dizendo isso. A ilustração é para que fique clara. O que Jesus está dando é um aviso contra a hipocrisia dos que se declaram servos, mas não são. Ele não está dizendo que no céu é possível que entre algum penetra e depois ele veja, eita, passou aqui. Não é isso. Mas é um aviso para aqueles que acham que estão indo para o banquete, mas na verdade seu coração está em outro lugar. Ali estava um homem sem vestes nupciais, sem a roupa adequada para aquele banquete. E esse homem não tipifica apenas um, mas muitos, muitos e muitos, que, como Adão no Éden, tentou fazer as próprias vestes para cobrir o seu pecado. Adão, quando pecou, que ele viu que estava nu, ele foi cozer folhas de figueira para se cobrir. Mas essas não eram as roupas adequadas para cobrir o seu pecado. É por isso que Deus imola um animal. Isso está escrito em Gênesis 3, que ele fez roupas, vestes de pele para cobrir Adão. Simbolizando que alguém só pode estar devidamente vestido se o inocente morrer para lhe cobrir. Se um sangue inocente for derramado, e só existe um sangue inocente derramado, que é o de Cristo. Sem Cristo, ninguém poderá entrar naquele banquete. Jesus está dizendo, nenhum homem que não estiver coberto com a minha graça, o meu perdão, a minha justiça imputada, poderá comer do meu banquete. Nenhuma obra da carne te levará para o céu, pois elas não são vestes nupciais, são apenas trapos. Desses trapos que homens tentam enganar a Deus como se fossem as vestes nupciais, Isaías deixa bem claro que eles são. São trapos de imundície. São impuros, são sujos. Isso não é nada. São as figueiras cozidas por Adão em Gênesis. O versículo 12, ele relata a acusação do rei a todos os que tentarem se filtrar na festa sem as roupas adequadas. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Ele simplesmente ficou mudo. As vestes nupciais são o único ingresso oferecido aos convidados. Todos foram convidados. Mas somente aqueles que estão portando as vestes nupciais poderão entrar no banquete. É óbvio que Jesus não está falando de roupas literais, mas está falando da pureza da sua obra, da sua graça, de crer verdadeiramente pela fé no seu sacrifício. Porque era de fato isso que os judeus estavam rejeitando, que ele era o Cristo, o Messias prometido, ungido de Deus para a salvação. Somente aqueles que põem toda a sua fé, sua confiança, sua devoção em Cristo poderão estar naquele dia, desfrutando daquele grande banquete. A justiça de Deus, ela é refletida em nós, com as roupas que usamos. E como sabemos isso na prática? A prática é que se Deus tem te transformado, se Ele invadiu seu coração com graça, com espírito de santidade, a sua vida vai se moldando a dele. Você vai largando o pecado. E cada vez suas vestes vão ficando mais puras. Por Cristo. Versículo 13. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Aqui está o fim de todo que não foi encontrado vestido de vestes nupciais naquele grande dia. Esse é o fim de todo aquele que não for um dos convidados efetivos, um daqueles que não receberam o chamado eficaz do Senhor. Será lançado nas trevas, o oposto da luz da salvação de Cristo. Será lançado num lugar de pranto, o oposto do gozo da alegria. Num lugar de ranger de dentes, o oposto do saboreio perfeito do banquete celestial. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado para que você não se ache naquele dia tentando entrar na festa com o ingresso errado. Tentando entrar na festa pelo ingresso dos seus achismos, com seus próprios trapos remendados, como um penetra deslocado do ambiente. Você já se certificou? Você tem se certificado dia após dia que você já está trajando, portando as vestes nupciais, que Cristo já removeu a sua imundície e colocou em você a sua pureza, a sua honra, a sua graça. Você já se certificou. Você tem se certificado dia após dia disso. Abra comigo Apocalipse 19. Último livro da Escritura. Apocalipse 19. Os versículos 7 a 9 dizem assim. De 6 a 9. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. Observe o que está escrito no versículo 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, ao casamento do Filho perfeito e amado. Agora vem a grande lição de Jesus, no versículo 14 do nosso texto dessa manhã. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A verdade que bem conhecemos é essa. O convite de Deus se estende a todos, é irrestrito. Mas a aceitação dele se dá apenas por aqueles que realmente foram escolhidos. Essa é a grande verdade. Muitos rejeitam. Mas não tem como ser contrário a uma coisa tão clara na Escritura. Todos que forem contrários a Cristo, que rejeitarem a sua obra, o fazem por seus próprios desejos, por estarem totalmente entregues às suas próprias paixões, por estarem decididos de que amam a sua liberdade para pecar. Por outro lado, todos os que recebem o convite e se alegram nesse chamado, o fazem pela escolha divina. Todos os que são convidados por Cristo, todos os que se alegram e que colocam as vestes nupciais, fazem isso por causa do chamado efetivo. A verdade é que muitos são convidados, mas não há vestes nupciais para todos, apenas para os eleitos de Deus.
As roupas estão contadas. A roupa não foi você que costurou, muito menos que comprou, mas ela foi entregue de graça. É a justiça de Deus que é imputada em nós por meio de Cristo, pelo seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, por aquilo que ele fez de uma vez por todas para nós. O que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos que há um grande e eterno banquete preparado para nós. Que o céu é um lugar de alegria, de felicidade sem fim. Não haverá monotonia, não haverá dores, tristezas, pranto. Aprendemos também que só há uma forma de estar lá, e é em Cristo. Não é como membro de uma igreja. Isso é importante. Ser membro da igreja é extremamente importante. Mas muitos serão membros de igrejas. Muitos são membros de igrejas, mas não estão portando os trajes nupciais. O ingresso real da justiça de Cristo para entrar no reino de Deus. Portanto, o que Jesus está dizendo ao denunciar o pecado daqueles homens, ele diz a nós: certifique-se de estar tão somente confiado nele. Certifique-se que ele lhe deu de fato a justiça e que você tenha apresentado-se perante ele, puro e santo, com as roupas de justiça que ele lhe deu. Não permita que o seu pecado ou o diabo manche as suas vestes, mas que elas sejam lavadas no sangue do Cordeiro. O sangue que nos faz mais alvos que a neve. E sempre, sempre, sempre confie que no Senhor a nossa vitória é plena e real. Essa é a mensagem do Cordeiro para essa manhã. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Depois de tão grande